Olá, pessoas! Aqui é a Natasha e essa é a aula de número 3, desenhando através de fotografias. Na aula 1, a gente aprendeu como aquecer, como libertar a sua mão. Na aula 2, formas geométricas básicas, um pouco de perspectiva, formas diferentes de construir objetos e exercitar essa percepção espacial. E dando continuidade a isso, nessa aula de hoje a gente vai aprender a fazer desenhos de observação, né? Porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas a fazer desenhos da imaginação e quando se é colocado o desafio de ter uma referência, muitas vezes as pessoas têm dificuldades. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade, mas uma vez que eu aprendi a como usar o meu olhar, meu desenho evoluiu bastante, porque aí eu não tenho mais que criar coisas do zero, eu sempre vou poder ter referências. E o primeiro passo, né, são as fotografias e eu vou explicar um pouco de como é que vai funcionar essa aula agora. A aula vai ter o seguinte ritmo: eu vou explicar um conteúdo, vídeo 1, exercício 1. Aí vocês pausam o vídeo para fazer o exercício ou fazem enquanto assistem, enquanto tem a explicação. Mas são 3 vídeos, cada um com um exercício após. Pequenos, curtos exercícios que vocês vão levar de 10 a 20 minutos e ao final vai ter a atividade semanal, a tarefa de casa, certo? Então, no total, vocês seria uma hora de aula e uma hora para fazer exercícios, né? Então, seriam 2 horas no total e a atividade semanal. Então, cada exercício é para vocês praticarem, internalizarem o conhecimento para que ele possa ser executado com maior confiança, sabe? Vocês estejam mais confiantes e consigam fazer uma atividade mais complexa. Algo que seja algum tipo de arte final ou projeto final. E os tópicos da aula de hoje são: aprender técnicas de observação, compreender o espaço tridimensional e transformá-lo para o bidimensional, compreender as técnicas de composição visual e também a prática individual, que é a atividade semanal. Então, cada tópico, um vídeo e um exercício. Os materiais necessários são papel sulfite A4, se possível, papel canson 120 ou 180 gramas por metro quadrado, lápis com gradações variadas, HB, 2B, 4B e 6B. No meu caso, eu vou usar uma lapiseira ao invés do HB, borracha, estilete, lixa e limpa-tipos, certo? Se você não tiver limpa-tipos como eu, pode usar a borracha, mas a limpa-tipos ajudaria muito. Além desse vídeo, eu vou deixar os slides que eu fiz com algumas imagens, com os tópicos, com os materiais, com alguns anexos e referências. Vai ter o post exclusivo da atividade semanal e eu vou pedir que vocês coloquem os exercícios lá também, se possível, para eu poder ver o progresso de vocês, os estudos de vocês, assim como as referências de bibliografia, de livros, sites, fotografias, vídeos. Eu já falei vídeos? Bom, vídeos são muito importantes aqui comigo. E também alguns materiais complementares e... Bom, vamos aí assistir a aula, tá certo? Já vou aqui pro primeiro vídeo. Então, pessoal, aqui é a Natasha do futuro, da narração, e aí eu vou só demonstrar para vocês, o vídeo está um pouco acelerado, o aquecimento necessário para a aula de hoje. Eu estou demonstrando que o lápis está apontado com estilete já, um lápis 6B, e eu vou precisar que vocês pratiquem linhas retas, certo? Não precisa ser uma linha muito cuidadosa, ela só tem que ser fluida e com poucas ondulações, mas ela não precisa ser perfeita. Vocês podem fazer curtinhas,
sabe, metade da folha A4, ou então longas, usando o ombro e o cotovelo. E vocês veem que ela não tá, tipo, eu não faço ela devagar, é algo bem rápido mesmo, para poder soltar a mão e ficar algo que não, você não precisa fazer várias linhas. Tipo, é uma linha, um traçado e bote confiança na sua mão, sabe? Assim como essas linhas bem rápidas, com bastante energia, vão dar um toque diferente para o seu desenho, sabe? Tipo, você aprender a usar a sua mão de várias formas diferentes. Esses Cs, essas meia elipses ou elipses, fluidos, sabe? Isso é bem necessário, principalmente também, não só para o desenho de observação através de fotografias, mas também para o desenho de observação do real, porque a imagem está lá, você vai ter pouco tempo para desenhar aquele instante, né? Aquele momento. Então, você está aquecido para ter um movimento certeiro e fluido é bastante útil, conforme também a gente aprendeu na primeira aula. E agora, nessa primeira parte do exercício, número 1, eu escolhi essa imagem que vai estar na tela, porque ela tem formas geométricas básicas, porém diversas, não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, vocês já viram essas formas na aula anterior. E elas estão dispostas em lugares diferentes, o plano de fundo, o plano de frente, com alturas diferentes, e elas interagem entre si. Eu quero que vocês, a princípio, façam um desenho dessa imagem do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês souberem alguma técnica de medição, ou então se vocês tiverem alguma artimanha, uma manha que vocês usam, pode usar. Se não souber também, não tem problema, faça do jeito que você achar melhor. O importante é que você faça em 10 minutos. Então, coloque o despertador ou o cronômetro para poder fazer em 10 minutos. É importante que tenha essa habituação, esse hábito de fazer desenhos rápidos e não muito pensados, quando se fala em desenho de observação, né? São desenhos de impressões, né? E também, eu peço também que vocês usem lápis, as gradações de lápis, seja em A4 ou A5, que é a metade da A4, não fazer muito pequeno, certo? Tipo, como se fosse um bloco de notas. E que vocês tentem fazer algum processo de rascunho, que já foi visto na aula passada. Tentem se praticar isso também, porque isso vai ser bastante importante nessa aula aqui. E também, por último, quando vocês terminarem o desenho, né? Vocês derem pause aqui, fizerem o desenho e terminarem, eu quero que vocês anotem no verso ou ao lado o que vocês acharam do desenho. Tem que ser aspectos positivos e negativos, certo? A gente sempre tem que trabalhar essa dualidade do nosso trabalho. Então, coisas negativas. Eu não acho que eu acertei a proporção. Meus objetos ficaram muito achatados. Ou então, ficaram muito separados. Ou então, parece que tem uma ilusão de ótica acontecendo. Coisas boas. Poxa vida, eu acho que eu acertei o ângulo da caneca. Ou então, eu acho que a garrafa ficou do tamanho certo. Então agora você pode dar pause no vídeo e fazer o desenho. Voltemos aqui então à aula. A primeira parte que a gente vai aprender é delimitar uma área para o seu desenho, uma moldura para o seu desenho, porque muitas vezes acontece da gente começar a desenhar e o desenho escapar da folha, ou então a gente tentar comprimir o desenho e acaba ficando a cabeça muito grande, a cabeça muito pequena, os pés muito grandes, os pés muito pequenos, se fosse o desenho de uma pessoa, de um corpo inteiro. Isso pode acontecer em qualquer circunstância. Então, a gente vai delimitar onde o desenho termina e onde ele começa. Pode ser só uns tracinhos ou pode ser, como eu vou mostrar para vocês, realmente uma caixa. Você começa fazendo isso com a lapiseira ou lápis HB. Feita essa moldura,
O próximo passo é dividir essa área, como se fosse aquelas grades que tem na tela do celular quando você vai bater foto, que é para você alinhar. A gente vai fazer mais ou menos isso, mas se baseando em quais objetos são os mais marcantes para a imagem. Por exemplo, a taça de vinho, desculpa, a garrafa de vinho é o objeto mais alto, mais marcante, mais escuro da imagem. Então, ele é um divisor. Então, logo, eu vou fazer uma linha no meio para sinalizar onde ele vai estar. E então, eu percebo que a xícara, a boca da xícara está mais ou menos na metade. Isso também é importante para a composição da imagem. E as duas coisas que estão abaixo do meio da imagem é a laranja e a mesa. E agora que já visualizei a composição geral da imagem, mais ou menos como ela está dividida, eu estou vendo quais são as subdivisões que eu posso fazer. Por exemplo, tem o cilindro da garrafa e onde começa o cone que vai dar no gargalo, ou então em que altura dos eixos está a laranja, né? Porque de qualquer forma o que nós estamos fazendo são eixos. Então eu vou dividindo esses traçados no olho mesmo. Não usem régua, certo? É importante que vocês pratiquem o olhar. E essas linhas eu estou fazendo mais para fins didáticos. Geralmente, quando você está fazendo desenhos de observação rápidos, não se faz elas. Mas quando você está praticando ainda, pegando jeito e tomando um tempo ainda para fazer, não tem problema. E agora eu vou começar a marcar a área de cada objeto, com formas geométricas básicas e simples e sem muita tridimensionalidade ou detalhes. A gente está na fase de rascunho, ainda fazendo em HB ou na lapiseira, com traços leves, fluidos e de preferência com o cotovelo e não com o pulso. Vocês podem ver pela forma que eu estou segurando a lapiseira. Então, está feita a caneca, né? Eu fiz as subdivisões, ali onde eu marquei a laranja, mais ou menos a um sexto, né, da imagem. E aí eu vou começar a mapear onde está a garrafa, também com formas geométricas bem básicas mesmo, só para eu conseguir um contorno de onde é que está o objeto. Algo que eu quero ressaltar para vocês é a utilização de rascunhos, de você primeiro fazer um desenho leve, que fácil de apagar, porque muitas vezes é nessa fase que a gente percebe os erros de proporção, erros de composição, coisas que a gente não quer que aconteça, então é fácil de apagar e corrigir. Porque se você notar o erro já quando o desenho já está muito finalizado, encaminhado, vai ser mais difícil de apagar, de corrigir. Então, você fazer o rascunho e analisá-lo enquanto faz é sempre muito bom. É um método que ajuda bastante. Agora que eu já terminei meu rascunho base, eu já sei, já estudei onde é que meus elementos estão dispostos, assim como vocês estão fazendo. A gente vai passar para a próxima gradação de lápis, que pode ser o lápis 3B ou 4B. Nessa fase do rascunho, a gente vai pegar essas formas geométricas bidimensionais e dá-las tridimensionalidade, né? Esse retângulo em um cilindro, esse triângulo em um funil. Nessa etapa aqui, a utilização dos pontos de fuga não vão ser tão necessários, porque a imagem está bem próxima do ponto de fuga e bem no horizonte, né? Então, ela não faz tanta diferença assim, mas por mais que ela esteja quase que completamente horizontal, pelo fato de termos objetos mais alongados, podemos ver essa diferença acontecendo, né? Como, por exemplo, a gente vê a boca da xícara
e ver também a curvatura para baixo, o côncavo acontecendo, né, que eu estou fazendo aí. Eu não estou vendo a xícara totalmente na perspectiva de baixo, como se eu estivesse segurando em cima da minha cabeça. Isso também faz muita diferença na garrafa de vinho. Assim, se vocês sentirem dificuldade, por exemplo, em imaginar objetos ou então poses para poder desenhar, sabe, faça uma foto, peça para alguém bater uma foto, bata suas próprias fotos das referências que você quer usar, porque isso é realmente muito útil, porque fica difícil da gente imaginar as coisas do zero quando ainda não criamos um repertório visual, né, uma biblioteca mental. E isso vai muito da prática também, né? E nesse vídeo, como vocês podem perceber, eu estou sendo bem enfática, né? De que devemos fazer o rascunho com início, meio e fim, né? Bem organizado. Mas isso é uma coisa assim que eu estou usando mais para aula, para vocês entenderem o passo a passo, adaptá-los às suas necessidades, né? Se vocês precisarem fazer um desenho mais pensado e mais complexo, se valer de um rascunho bem pensado, pode fazer bastante diferença, mas se você é uma pessoa que está fazendo um desenho rápido, uma ideia na hora que não pode lhe escapar à mente, com certeza um rascunho mais rápido vai ser bem mais útil. E a partir de agora eu vou só definir um pouco mais essas formas geométricas e partir para a finalização, com linhas mais escuras, mais firmes, e também eu não vou fazer nenhuma textura, certo? E vocês ficam livres para se caso queiram fazer ou não. Uma última coisa que eu queria dizer nesse tempinho que eu ainda tenho desse vídeo falar as minhas considerações sobre o desenho, né? Eu achei que foi um bom estudo de natureza morta. Realmente desenhar essas formas geométricas diversas, mas ainda assim com variações, foi bem interessante. Eu percebi depois, enquanto eu editava o vídeo, que a minha imagem ficou mais achatada, mas eu acho que por fazer as formas geométricas e o rascunho, mesmo estando diferente, ainda assim parece real, não parece que existe algum tipo de ilusão de ótica, ou então que a composição ficou meio bagunçada, sabe? Eu acho que é semelhante, sabe? Representa o que eu estou vendo, mas um pouquinho mais achatado. E eu percebi depois também que a xícara ficou um pouco torta. A minha laranja ficou amassada, mas eu acho que ficou interessante. E eu gostei bastante da taça. A taça não, a garrafa de vinho. Agora partiremos para o segundo vídeo. E agora estamos nos slides, nessa segunda parte da aula, e nós vamos conversar um pouco sobre composição visual. Eu trouxe aqui somente o necessário que a gente vai precisar no curso, mas vou deixar bibliografias, vídeos, para caso vocês fiquem curiosos, ou então se quiserem eu posso explicar mais um pouco também sobre isso, mas aqui nós vamos falar sobre composição visual, né, em si, e o que é composição visual. Para essa parte, eu estou usando como bibliografia básica o livro Gestalt do Objeto, que ele é um livro de consultas, um resumão da teoria, né, da psicologia da percepção da escola Gestalt, que é basicamente você estudar como o ser humano olha para algo, né? Os olhos é físico e ao essa informação visual ser passada para o cérebro, tem várias coisas que podem acontecer, né? Tem várias formas de uma mesma imagem ser interpretada. Pode ser por aspectos biológicos ou aspectos culturais, principalmente da cor, né? Por exemplo, a cor branca aqui no Brasil significa paz, ano novo, limpeza, mas no Japão é, na verdade, uma cor de luto.
Então, e aspectos biológicos, como uma pessoa daltônica vai enxergar as cores de forma diferente de uma pessoa que tem a visão normal, né? Como a gente interpreta essa informação, tem interferência cultural, biológica e psicológica, porque cada um temos nossas vivências individuais, né? E assim como a escrita, a fala, a música, a, a imagem é uma linguagem própria. O visual tem uma linguagem com um vocabulário próprio, em que se você dá uma informação, as pessoas vão interpretar de formas diferentes. Pode ser consciente ou não. E, por fim, nessa pesquisa da psicologia da percepção, foi notado que o ser humano segue alguns padrões de comportamento, padrões de percepção. E dentre esses padrões está a espiral de Fibonacci, que é a espiral dourada, né? Mas a simplificação dessa espiral, que é basicamente um padrão que foi percebido na natureza diversas vezes, em flores, nas feições das pessoas, em insetos, em animais, e na arte, principalmente na arte greco-romana, como também a clássica, né, quentista, com a simplificação da espiral de Fibonacci, é a regra dos terços, que é isso daqui. A regra dos terços é bastante usada no cinema por ser exatamente uma composição que é fácil da gente entender, porque ela segue um padrão harmônico. Ela encaminha o olhar, né? Você pode ver que a diagonal, você vê ela no espelho e depois você vê o rosto dela chorando. Isso é muito dramático, né? E em contraponto com as partes escuras, com a parte superior, que é super escura, e a esquerda também, já na à direita da imagem, você tem essa, claro, né, o rosto dela, o vestido verde. O contexto também do filme, né, que isso aqui é um frame de um filme, também influencia na interpretação. Aqui eu trouxe um outro exemplo também da regra dos terços. E por sinal, gente, você pode usar a regra dos terços não só para desenho, mas também para fotografia. Se você for ver no celular, quando você abre a câmera, se não estiver ativado, muitos celulares você pode ativar essa grade para poder te auxiliar no enquadramento, né? Para melhorar o enquadramento da fotografia. E aqui é um quadro por Raimundo Sela, que, de novo, você tem o rosto dele bem centralizado, desculpa, o rosto dele bem aqui nesse encontro dos eixos, e esses são os pontos de atenção. O rosto, ele é levado para o rosto dele, e do rosto dele ele olha para a mão. E o outro ponto de encontro, né, é justamente o braço, que também vai nos levar ao movimento da mão dele. Se você for ver, na parte do meio superior da imagem, ele tem toda a atenção. E aí o corpo dele, os, o, o rosto voltado para as mãos e também, não só isso, mas também o corpo dele, esse vermelho, nos leva à parte de baixo da imagem, que nós podemos ver o que ele está fazendo com as mãos e está tão centrado, que é justamente consertar, então fazer a rede de pesca. Então você tem a parte superior tudo azul, quase sem nenhuma informação, e o do meio também quase sem nenhuma informação, formando uma área negativa, que a gente vai discutir um pouco mais em instantes, e todo vazio para dar atenção a ele. E só na parte inferior é que nós temos toda a outra informação que a história precisa para ser contada. E aqui nós chegamos à parte positiva e negativa, que eu também percebo que é muito útil para composição de desenhos.
para quem está iniciando, porque às vezes, né, a gente faz desenhos soltos no espaço, muito pequenos na folha, ou então muito grandes, e essas técnicas de composição nos ajudam a planejar melhor o, a arte, né, a obra. E aqui nós temos o Egon Schiele, um autorretrato, e aqui é o positivo e o negativo. O que é o positivo e o negativo? A área positiva da imagem, aqui o rosto dele e o braço, é onde contém a informação que você precisa. E a área negativa é onde não tem informação. É justamente não tem informação para que a parte positiva seja ressaltada, seja apreciada. Né? Porque imagine só, ele está com o rosto todo colorido e atrás dele, ao invés de ser um fundo branco, fosse um fundo igualmente colorido, cheio de flores. Será que o rosto dele teria esse mesmo impacto que a gente tem em contraste quando ele está em contraste com a folha branca? E aqui uma pintura do Monet, que eu peguei ela porque eu achei ela bem simples, assim, de composição, né? Eu sei de pinturas, mas ela também, ela usa a regra dos textos, se você for perceber, né? Aqui, bem onde tem essa ponte, é onde está uma parte do terço, mais ou menos, né? Assim, a linha d'água. E aqui, na parte superior, a outra linha, na horizontal, né? Ela divide a partir de cima da torre. Divide a partir de cima da torre do restante dos prédios. Assim como esses homens trabalhando, esses dois homens, um mais agachado e outro em pé, eles estão bem no encontro de uma linha vertical, de uma linha vertical da grade. E os barcos estão perto do encontro da outra linha, mais à esquerda. Vocês conseguem visualizar isso? Porque eu peguei a imagem mais para explicar sobre positivo e negativo. Então vamos ao positivo e negativo. Porque essa imagem ela é muito bem composta e ela foi feita antes da Gestalt dos objetos, antes de serem feitas essas teorias sobre a imagem. Para você ver como, mesmo antes teorizados, já se usavam, já era uma forma de comunicação visual já utilizada pelos pintores, né? Pelos artistas. E aqui a parte positiva, no caso da imagem, é principalmente essa ponte em construção, ou então essa doca, com esses trabalhadores e a rua, e todo o outro espaço, até mesmo a torre ao fundo do céu, a água, é tudo espaço negativo, para que seja realçado que esses trabalhadores, essa ponte, está mais próximo de nós. E todo o resto está distante, todo o resto é um plano de fundo. A gente está olhando eles trabalharem. E por acidente, temos essa linda paisagem. Então, esse é mais um exemplo de positivo e negativo. É para a atividade final e também um exercício dessa etapa da aula, é que eu quero que vocês pesquisem algumas imagens com essas, que vocês percebam isso. Podem ser pintores que vocês gostem, ilustrações que acharam legal, no Instagram, no Facebook, Tumblr, seja lá o que você use. Pinterest, né? Pinterest também é uma boa. Enfim, pesquisem. Podem ser fotografias, eu sugiro que sejam fotografias, porque esse é o tema da aula, né? É o assunto da aula. E pesquisem alguma, sabe? Analisem, assim como na atividade, assim como no exercício número 1, vocês escreveram o que acharam do desenho, vejam o frame de um filme, uma fotografia, uma pintura, um desenho e analisem. Analisem, digam o que vocês acharam daquilo, seja em questão de composição, ou então agora que vocês estão aprendendo mais técnicas, em questão de técnicas, sejam críticos, né? Daquilo que vocês consomem.
e também daquilo que vocês fazem. Eu acho que você ter uma autocrítica saudável é muito importante no processo criativo, porque você tanto vai poder comer e digerir as suas referências para depois conseguir externalizá-las da, na forma de desenho, né? Então, a partir de uma das imagens escolhidas no exercício número 3, faça um desenho de observação completo, ou seja, desde o rascunho até o traço mais preciso, utilizando as técnicas de medição e composição. O tamanho deve ser em folha A4, de preferência em papel próprio para desenho, sombreamento opcional. Se vocês quiserem me enviar as outras imagens que vocês pesquisaram, podem me enviar, mas a imagem que eu preciso é a imagem do desenho para eu saber e entender como foi o processo de vocês, né? Para eu poder corrigir a atividade. Então, agradeço por me acompanharem até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só dizer. Eu vou deixar vários materiais complementares para quem quiser dar uma olhada. E é isso, viu? Até semana que vem.